Olá, novo ou nova colaboradora da Medicine. Meu nome é Luana Miranda, faço parte aqui do time de gestão de pessoas. E hoje, no seu primeiro dia de empresa, nós queremos mostrar o nosso plano de integração, que é o nosso famoso onboarding, né, que é onde você vai conhecer um pouquinho da nossa história, vamos falar um pouquinho sobre as políticas, as condutas permitidas e não permitidas da empresa, e também sobre o nosso código de ética da Medicine. E de antemão, eu queria dar as boas-vindas para você. A partir de agora, você faz parte da Medicine. É com imensa satisfação que te recebemos em nossa equipe, estamos abertos, estamos certos que poderemos contar com seu empenho, dedicação e profissionalismo. É, E a primeira coisa é a palavra da direção. É algo que a nossa direção, que os nossos diretores trazem aí, nossa diretoria executiva traz um texto, né, para todas as pessoas que estão entrando na Medicine, entrando na nossa empresa. E o texto é o seguinte: queremos, nesse momento, dirigir-nos a toda a equipe da Medicine com uma importante mensagem. Nós participamos da gestão de uma cadeia de negócios que tem uma responsabilidade muito especial: cuidar da saúde e da vida das pessoas. Nesse contexto, toda a nossa equipe é responsável por garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Prezamos pela ética e transparência das informações, preservamos nosso meio ambiente e atuamos com responsabilidade social. Por esse motivo, estamos sempre alinhados com os princípios e valores da gestão corporativa de nossa empresa, em especial o respeito à ética e às legislações pertinentes a cada atividade. Então, é um recadinho da nossa diretoria executiva. E falando um pouquinho aí sobre a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores da Medicine. A nossa missão é oferecer atendimento humanizado, com tecnologia inovadora e profissionais comprometidos com a eficiência e qualidade. A nossa visão é ser reconhecido na gestão médico-hospitalar por meio da humanização, abrangência e excelência dos serviços. E os nossos valores é a humanização, a ética, excelência, o respeito, a responsabilidade e transparência na gestão. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, lá sobre o nosso comecinho. No ano de 2012, os nossos diretores, com uma pequena equipe de médicos e 2 funcionários, iniciaram a empresa Medicine em Cuiabá, Mato Grosso. Na época, os nossos serviços eram apenas na área da ortopedia e em poucas unidades de saúde no interior do estado de Mato Grosso. Com o passar dos anos, ampliamos as nossas operações e a estrutura para oferecer serviços mais complexos e de diversas especialidades da medicina. Desde então, o acelerado crescimento e desenvolvimento dos serviços fez com que novas empresas surgissem. Atualmente, a Medicine conta com uma equipe multidisciplinar e administrativa que, somadas, totalizam cerca de 900 profissionais nas mais diversas áreas e frentes de atendimento. E onde que estão as nossas unidades do nosso grupo? Nós estamos no Acre, nós estamos em Goiás, em Mato Grosso do Sul e em Roraima. Sendo que as nossas 2 sedes administrativas estão uma em Cuiabá, Mato Grosso, e outra em Goiânia, Goiás. Falando um pouquinho sobre os atuais contratos da Medicine, um deles é a unidade de terapia intensiva, onde estão o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em Mato Grosso, e o Hospital Estadual Santa Casa, Mato Grosso. E também a nossa clínica médica, Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em Mato Grosso. E afinal, quem nós somos, né? Quem é a Medicine? Atuamos na gestão de clínica, policlínicas, hospitais, centro cirúrgico, unidades de terapia intensivas e unidades móveis de saúde. Nossa equipe possui qualificação técnica certificada para garantir o sucesso da execução dos nossos contratos. Somos reconhecidos pelo nosso excelente atendimento, pela redução significativa na fila de cirurgias eletivas e pelo histórico de recuperação de pacientes com Covid.
e no controle de infecção hospitalar. E bom, falamos um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre os atuais contratos da Medicine, quem nós somos, os nossos valores também. E agora nós vamos passar por algumas informações que são necessárias para o seu início conosco. Informações que serão aí realmente necessárias aí para o seu dia a dia e para esse momento inicial. Nós temos alguns procedimentos internos. Um deles é o crachá. Todos os nossos colaboradores vão receber o seu crachá assim que ingressarem. Nós iremos solicitar que o mesmo seja utilizado durante todo o horário de trabalho e de preferência na altura do peito. Outra informação são os equipamentos. Nós disponibilizaremos também todos os equipamentos necessários para a execução da função e a responsabilidade, o uso e conservação dos mesmos. Cuidado com o consumo de líquidos ou comidas também próximo aos equipamentos para não danificar. Também é importante ressaltar que, vendo a necessidade de outros equipamentos ou da dificuldade, né, de acesso aos atuais equipamentos, nós poderemos providenciar outros equipamentos também. É só solicitar ao nosso time de gestão de pessoas que nós iremos dar seguimento a esses equipamentos. E a outra questão é o pijama hospitalar. Cargos administrativos receberão 2 peças de uniforme e os demais, no início do plantão, recebem o pijama hospitalar. Outras informações agora sobre a jornada de trabalho. O horário de trabalho ele será definido conforme acordado no momento da contratação e poderá ser alterado de acordo com as necessidades da empresa e conforme determinada a lei. É obrigatório que você cumpra um intervalo para refeição e descanso. Também é necessário e muito importante você estar atento ao registro da jornada do seu trabalho. Então, hoje nós utilizamos o sistema RHID para registro do ponto. O colaborador deverá registrar os seus horários de entrada e saída, incluindo do intervalo de almoço e de descanso. Em todos os momentos aí ele deverá registrar esse ponto. Atestados médicos, faltas e atrasos. Quando o colaborador se ausentar da empresa por motivo de doença, ele deverá informar o seu gestor imediato e logo em seguida disponibilizar o atestado. As faltas e atrasos não justificados serão descontados, porém, podendo impactar em seu descanso semanal remunerado. E agora, quais faltas são justificadas, quais ausências são legais, quais não são. Então, são faltas justificadas, desde que devidamente comprovadas, as seguintes ocorrências: 3 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada dependente. 1 dia em caso de falecimento de sogro ou sogra. 3 dias de trabalhos consecutivos em virtude de casamento no civil. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. 120 dias consecutivos para afastamento de maternidade. 15 dias de atestado. Após isso, ocorre um encaminhamento para o INSS. 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue. 1 dia a cada 6 meses no caso de internação hospitalar do cônjuge ou filho ou filha. Serviço militar, acompanhamento de esposa grávida até 2 dias. Horas de ausência quando solicitado comparecimento a juízo. E horas de ausência para realização de vestibular. Falando um pouco agora sobre a folha de pagamento. A remuneração, a política de remuneração da empresa, prevê que a sua realização se dará mediante depósito em conta corrente do banco conveniado da seguinte forma: quinto dia útil do mês, então até o quinto dia útil do mês esse pagamento será realizado na sua conta corrente, informada no momento ali que você ingressa na empresa. As férias. Após completar 12 meses de trabalho, o colaborador terá o direito às férias e o período de uso ele deve ser acordado com o seu gestor. Então, de preferência que atenda ali os interesses da empresa. Então, tudo ali bem alinhado com o seu gestor ou coordenadora.
O colaborador pode optar pelas seguintes formas de férias. Ele pode gozar os 30 dias de férias corridos, tirar 20 dias e vender os 10, fracionar em até 3 períodos, respeitando a regra de um período das férias ter no mínimo 14 dias e que os outros têm ali no mínimo 5 dias cada um. E sobre o 13º salário, a primeira parcela é concedida até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Bom, falando um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho, a Medicine promove constantemente ações para minimizar e eliminar possíveis riscos referentes à saúde e segurança. Então é muito importante ali que todos os colaboradores sigam ali as normas, né, estejam atentos ali a essas políticas de saúde e segurança do trabalho. A primeira delas, né, o primeiro cuidado é que os funcionários devem conhecer e respeitar as normas internas de saúde e segurança do trabalho. É de responsabilidade de todos comunicar às áreas competentes sobre situações que possam colocar os funcionários em risco. Situações de emergência devem ser conduzidas de maneira responsável e relatadas imediatamente aos gestores. Em circunstâncias de risco grave e iminente prestes a acontecer à vida das pessoas ou à integridade física, o colaborador deverá comunicar ao seu gestor imediato para devidas medidas corretivas. E também é importante pontuar que nenhum comportamento que coloque ali em risco a saúde e a segurança das pessoas será permitido. E agora vamos falar um pouquinho sobre como agir no caso de você estar ali presente em um acidente de trabalho. Na hipótese de ocorrer um acidente, o colaborador ele deve informar primeiramente a liderança imediata, comunicar ao setor responsável através de seus ramais e procurar uma unidade de saúde para atendimento médico, mesmo que não aparente gravidade. E como agir em caso de acidente de trajeto. Na ocorrência de acidente de trajeto, o colaborador deve procurar uma unidade de saúde ou atendimento médico mais próximo ao local da ocorrência, comunicar o setor responsável ou, se estiver impossibilitado, solicitar que alguém entre em contato com a empresa. Quando for acidente de trânsito, é necessário enviar ao setor responsável o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar para a emissão da CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho. E algumas condições inseguras e atos inseguros, condições inseguras. As condições inseguras são aquelas que estão sempre presentes no ambiente de trabalho, que podem levar a uma ocorrência de acidentes de trabalho. São essas irregularidades físicas ou eletromecânicas que colocam em risco a integridade física e mental do colaborador e também os bens materiais da empresa. Alguns exemplos, né, dessas condições são as áreas de trabalhos insuficientes, uma iluminação inadequada, máquinas e equipamentos com defeitos, pisos irregulares, excesso de ruído, instalações com defeitos ou impróprias, falta de proteção em partes móveis de máquinas e falta de sinalização e outros também. Lembrando que na presença de alguns desses, relatar ali a situação ao gestor, ao líder imediato. E algumas condições ali inseguras e atos inseguros, condições inseguras. Os atos inseguros são geralmente definidos como causa dos acidentes de trabalho, que residem exclusivamente do fator humano. Então, ali já não é a condição ali da empresa, é de um fator humano, de colaboradores. Violação de normas de segurança da empresa é um exemplo, e segue ali para orientação alguns fatores que podem levar a praticar atos inseguros. Um deles é você correr no local de trabalho, brincar também, utilizar objetos de adorno, tais como relógio, anéis, pulseiras, correntes ao trabalhar, improvisar ferramentas ou equipamento de trabalho, transportar ou levar objetos pesados de maneira incorreta, empilhar materiais de forma insegura, colocar-se em lugar perigoso,
deixar de usar os EPIs necessários, inutilizar os dispositivos de segurança, fazer manutenção em máquinas ou equipamentos elétricos, sem estar habilitado a fazê-lo, e também manipular ou manusear produtos químicos de forma incorreta, nunca reencapar agulhas, fumar próximo a inflamáveis ou locais proibidos, e o alcoolismo. Então, esses são alguns fatores humanos que podem levar ali ao acidente de trabalho. Falando um pouquinho sobre adornos, o uso de adornos. A NR32 prevê a proibição do uso de adornos pelos trabalhadores, principalmente aqueles que mantêm contato com agentes biológicos. Então, é totalmente restringido o uso de alianças, anéis, pulseiras, relógios, colares, brincos, broches, piercings expostos. Então, siga ali a recomendação do seu setor para a utilização. Demais cuidados, as refeições. É, sobre as refeições, não é permitida a entrada de jalecos no refeitório. De acordo com a NR32, o empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Sobre bebidas, é proibida pessoas ingerir e utilizar de horário de. É proibida a entrada na empresa de pessoas alcoolizadas. É proibido também ingerir bebidas alcoólicas e se utilizar de drogas proibidas durante o horário de trabalho. Sobre a ergonomia, obedeça os princípios de ergonomia ensinados. Para levantamento de peso, utilize a força das pernas e também respeite os seus limites, não levante pesos excessivos. Sapato fechado também é importante. De acordo com a NR32, o empregador ele deve vedar o uso de calçados abertos, assim os colaboradores do hospital dos olhos, independente da função, setor e horário de trabalho, deverão utilizar calçado fechado. Algumas emergências também. Esteja preparado para uma eventual situação de emergência. Não obstrua os corredores de circulação ou saída de emergências e equipamentos de combate a incêndios, como os extintores e hidrantes. Ao ouvir soar o alarme com toque contínuo, abandone o local de trabalho seguindo as orientações do brigadista e das rotas de fuga. Ao tocar o alarme de abandono, nunca volte para buscar pertences pessoais. E em caso de incêndio, não use o elevador. Utilize sempre as escadas. Bom, então esses foram alguns cuidados que a gente pode tomar no nosso dia a dia, sobre a saúde do colaborador, sobre a segurança, nossa segurança no trabalho mesmo. E agora nós vamos partir para o nosso código de ética, algumas informações importantes sobre ele. E, primeiramente, o que que é esse código de ética? Esse documento ele contempla ali os princípios de conduta ética mais importantes. Então, como que o colaborador ele deve se comportar no ambiente de trabalho, o que que a empresa espera ali de conduta corretas e o que que ela não espera do colaborador. Então, tá tudo isso dentro do nosso código de ética. A diferença entre ética e moral é que a ética ela lida com o certo e o errado, é, modo social de agir, então implica no consenso e na adesão da sociedade. A ética também está muito ligada a normas e regras sociais e também com o coletivo, ele se constrói a partir do consenso de várias morais. E a moral, ela também lida com o certo e o errado, mas ela, entretanto, ela está ligada ao modo social de agir. Ela é adquirida ali e formada ao longo da vida por experiências. Ela também é normas e regras sociais, ela é guiada pela consciência, é, e ela também é pelo coletivo, é o que fundamenta a ética.
E qual o objetivo, né? O objetivo desse código de ética é garantir que todas as transações realizadas sejam feitas não apenas com base nos seus valores corporativos, éticos e morais, mas também com respeito às políticas corporativas e à lei anticorrupção. E a quem se aplica esse código de ética, né? O nosso código de ética e conduta, ele se aplica a todos os administradores, diretores, colaboradores, estagiários, prestadores de serviços e todas e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas relacionadas direta ou indiretamente à medicina, independente de cargo ou função. E sobre a conduta do colaborador, o que é? Ela é um conjunto de valores morais que conduzem os comportamentos no ambiente de trabalho e durante o exercício da profissão. Em geral, trata-se dos mesmos princípios exigidos na convivência em sociedade. Então, tá falando um pouquinho sobre a conduta do colaborador, o que se espera aí do colaborador ou colaboradora da medicina. O primeiro deles é a gentileza gera gentileza. Então, sempre agir com cortesia, respeito e comportamento não discriminatório, entendendo que as pessoas elas possuem suas diferenças referente à raça, etnia, religião, orientação sexual. Então, as pessoas possuem as suas diferenças e elas devem ser respeitadas. Então, é necessário zelar pelos usos e costumes de outras culturas de pessoas dentro ou fora do ambiente de trabalho. Em segundo lugar, é a ética. Então, conduzir suas atividades com honestidade e de forma apropriada, mostrando profissionalismo, integridade e defesa do patrimônio e desempenho da medicina. Carreira e desenvolvimento. Então, buscar o autodesenvolvimento com a ampliação e atualização dos seus conhecimentos. Estar aberto e disponível para palestras, treinamentos, workshop e demais eventos com o intuito de capacitação e desenvolvimento técnico ou comportamental. E os nossos valores. Respeitar e seguir os valores e cultura da medicina, que é a humanização, a ética, a excelência, o respeito, a responsabilidade, transparência na gestão. Outra conduta do colaborador, outras pontuações importantes a se fazer, é manter a boa comunicação com a equipe, sempre uma comunicação respeitosa e clara com a equipe, obedecer os regulamentos, prometer apenas o que pode cumprir, evitar fofocas, praticar a escuta ativa, manter atitudes positivas. Todo o ambiente representa pensamentos diferentes e divergências de ideias e valores. Seja tolerante, esteja aberto a novas perspectivas, esteja aberto a críticas, estabeleça limites e respeite a hierarquia da empresa. Outra pontuação muito importante também que é o assédio moral e sexual. Então, a medicina ela não admite qualquer tipo de assédio moral e condutas que afetem a dignidade ou gerem um ambiente intimidador, hostil ou ofensivo, independentemente do nível hierárquico ou que prejudiquem o desempenho das pessoas no ambiente de trabalho. Então, são igualmente proibidas e consideradas condutas inadequadas atitudes como propostas ou insinuações sexuais e verbais, gestuais ou físicas, bem como a prática de assédio sexual. Não é permitida a distribuição ou exposição de material ofensivo, vulgar, depreciativo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados. Não podem ser feitos insultos, piadas, difamações ou comentários degradantes e indesejáveis sobre raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, aparência, deficiência física ou mental ou estereótipo de uma pessoa. Seja ali de uma forma individual, coletiva, pessoal ou em qualquer meio de comunicação. Outras informações sobre a conduta do colaborador é o relacionamento afetivo. Então, pedimos que seja evitado relacionamentos afetivos entre os colaboradores em quaisquer níveis da organização, para que não haja choque de interesses e conflitos. Diversidade e inclusão também é outro ponto. A medicina respeita a diversidade, então não aceitamos nenhum tipo de discriminação e preconceito, seja ali
cultura, nacionalidade, raça, idade, gênero, a orientação sexual, estado civil, partido político, condição física, intelectual ou qualquer outra natureza. Outra questão, além da conduta do colaborador, agora vamos falar um pouco sobre a conduta da empresa. Então, a Medsim, ela tem um compromisso que é manter um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, justo, seguro, produtivo e inclusivo para todos. As lideranças, elas devem ser exemplos dessas práticas para suas equipes e promover o seu desenvolvimento. A organização preza pela transparência em suas ações, comunicando ao seu público interno todo e qualquer fato relevante. Essa conduta minimiza rumores e especulações, assim como reforça o relacionamento e a confiança. Condutas líderes e liderados. Então, ter comportamento ético e a responsabilidade de capacitar, acompanhar e orientar sua equipe, realizar a avaliação de desempenho e dar um feedback constante para os seus liderados, definir as metas e acompanhar os resultados, conduzir o cumprimento das normas internas, requisitos legais e orientações do manual de conduta, promover a comunicação efetiva com diálogos construtivos, engajamentos e as boas práticas de gestão. Também realizar as tarefas para atendimento de metas, manter a produtividade e indicar aperfeiçoamento nos processos. Assegurar um ambiente organizado e limpo, além de sugerir melhorias. Também respeitar as normas internas, a diversidade de pessoas. E ter claro que o trabalho é realizado em equipe, as metas da empresa dependem de todos. E bom, agora que nós passamos ali pelo nosso código de ética, a conduta do colaborador, vamos falar sobre caso seja descumprido ali qualquer coisa desse manual do colaborador, quais serão as medidas disciplinares. Poderá ser aplicada uma advertência verbal ou por escrito, uma suspensão, uma demissão sem justa causa ou por justa causa. Também a exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário da Medsim, e também uma ação judicial cabível. São algumas das medidas disciplinares para o não cumprimento de algo que esteja nesse código de ética ou da conduta do colaborador. E outro ponto é que a sua voz é muito importante. Então, caso você presencie, que você veja, ou que seja, ou vivencie você mesmo alguma situação desconfortável, não hesite em entrar em contato conosco. Então, nós estamos aqui para ouvir vocês. Então, você pode encaminhar uma mensagem, né, relatando o ocorrido para a nossa ouvidoria, que é pelo e-mail ouvidoria@sanosparticipações.com.br. Por esse e-mail, nós iremos avaliar a situação e seguir com as medidas cabíveis. Então, vamos garantir também o seu sigilo e também o acolhimento necessário ali para a sua mensagem. E agora vamos passar um pouquinho sobre as nossas políticas da Medsim. As políticas são muito importantes para alinhar as expectativas, o foco também perante as determinadas circunstâncias. Por meio dessas políticas também são estabelecidas as rotinas e procedimentos do ambiente corporativo. Também são algumas regras, né, que necessitam ser seguidas por todos, logo que são elas que norteiam o modo de funcionamento da mesma. Então, a primeira é a integridade. As políticas de integridade da Medsim, elas são direcionadores de boas práticas e relacionamentos, auxilia ali parceiros, colaboradores, diretores, clientes e fornecedores a manterem uma postura íntegra de boa-fé e transparente perante qualquer situação. A equipe ela deve se informar sobre as versões atualizadas também das políticas e mais do que isso, todos são propagadores e protagonistas desse documento. Então, todas as melhorias sugeridas relativas às políticas poderão ser reportadas aos gestores a qualquer momento. Então, você viu algo que você acredita que pode ser melhorado na política ou incluído na política, você pode entrar em contato com a gestão para que seja ali aplicado e melhorado ali na nossa política.
A nossa primeira política é a política de comunicação e marketing. Então, preservamos pela transparência na divulgação de informações relevantes e a preservação das informações ainda não divulgadas. Por isso, é dever de todos os abrangidos nesse código de ética zelar pelo tratamento das informações que dizem respeito à medicina, consultando o departamento de marketing todas as vezes que informações precisem ser publicadas. Ainda na política de comunicação e marketing, da comunicação interna. Então, compõe a comunicação interna e o conjunto de ações de comunicação voltadas exclusivamente aos públicos de relacionamento interno. A comunicação interna, ela tem como objetivo a troca qualificada de informações entre as partes, visando promover maior integração entre o público interno e a organização. Da comunicação externa, o trabalho de comunicação externa tem como objetivo estreitar as relações entre a organização e seus diversos públicos, além de contribuir para a consolidação de sua imagem institucional. Então, ali na comunicação interna, a gente colocaria ali os nossos grupos, né, que são divulgados aniversariantes do mês, aniversariantes de casa. Então, toda essa comunicação interna, né, da empresa Medicine. E a comunicação externa, a gente colocaria o Instagram, a gente colocaria o LinkedIn. São os exemplos. Apuração dos fatos. Quando constados indícios de situações que coloquem em risco o interesse legítimo da empresa, essa informação, que será tratada como informação relevante, deverá ser analisada pelo Departamento de Comunicação e Marketing e Diretoria Administrativa Financeira. Informações estratégicas. Então, toda e qualquer informação que diz respeito ao interesse particular da medicina deve ser mantida de forma sigilosa, sendo proibida sua divulgação. Nesse contexto, é proibido números, planos, projetos, resultados, estratégias que não sejam objetivo fim de conhecimento público e qualquer outra informação que venha a ser definida como estratégica. Quando houver a necessidade de se divulgar alguma informação, deverá ser avaliada pela diretoria, pelo Departamento de Comunicação e Marketing e ou algum porta-voz que esteja autorizado a falar em nome da empresa. Políticas das mídias sociais. Os colaboradores da Medicine não estão autorizados a falar em nome da empresa, mesmo que seja com o intuito de defendê-la. Esse papel é de exclusiva responsabilidade da área de comunicação e marketing. A assessoria de imprensa da Medicine ou algum porta-voz que seja autorizado a falar em nome da empresa. E agora sobre a política de relacionamento com o órgão público. Prezamos por uma postura íntegra de boa-fé e transparente no relacionamento com o poder público, seguindo sempre a legislação vigente, as políticas corporativas e o código de ética e conduta da Medicine. Buscamos prevenir a ocorrência de situações, condutas e atos ilícitos contra a administração pública que possam ser caracterizados como prática de corrupção. Então, algumas das proibições que a Medicine aplica é receber, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem devida caracterizada por pagamentos, presentes, troca de favores ou transparência de qualquer coisa de valor durante o relacionamento com agentes públicos ou qualquer pessoa física ou jurídica a eles vinculados. Também frustrar a legalidade de processo licitatório, com ou sem o propósito de beneficiar agente público. Obter a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis. Praticar ato ilícito de qualquer natureza ou ato impróprio contra a administração pública ou conlui com o agente público. Utilizar-se de representante para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários dos atos praticados. A outra política é a nossa política de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A política LGPD
D, tem por objetivo estabelecer regras e orientações básicas para utilizar segurança e ética dos recursos tecnológicos da medicina, seguindo as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados, objetivando a proteção dos dados pessoais de sua base de contratantes, pacientes, fornecedores, colaboradores e demais envolvidos. A primeira é a segurança da informação. Então, todas as informações geradas, acessadas, manuseadas, armazenadas e compartilhadas no exercício das atividades realizadas pelos colaboradores e parceiros são de propriedade de uso exclusivo da medicina. O acesso a essas informações, bem como o e-mail corporativo, devem estar limitados à jornada de trabalho ou período contratual do colaborador, exceto quando haver justificativas à atividade previamente estabelecida. Então, não é permitido ali o uso de e-mail corporativo ou alguma atividade corporativa para cunho pessoal. Uso de recursos. Documentos imprescindíveis para a realização do trabalho deverão ser salvos em drives de rede. Tais arquivos não poderão ser gravados em pastas locais, pois não haverá garantia de backup, contendo maior risco de perda. Então, caso ocorra, a responsabilidade será inteiramente ali do próprio usuário, do colaborador. Gestão de informações, todas as informações sigilosas, sejam elas físicas ou digitais, independente do formato e local de armazenamento, de propriedade da medicina ou de seus parceiros, devem ser classificadas para permitir facilmente a identificação e tratamento adequado. Em outras partes, deve ficar claro quem poderá ter acesso e qual o nível de proteção deve receber. E sobre o tratamento de dados, quanto mais dados coletados e quanto mais sensíveis são esses dados, maior o risco e a responsabilidade da organização. Princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais. Compreender os princípios da LGPD é fundamental para o processo de adequação, que são eles: a finalidade, a adequação, necessidade, o livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas. Bom, e é isso, pessoal. Agradeço por ter acompanhado até aqui na nossa integração. Espero que de alguma forma tenha esclarecido nesse primeiro momento e desejo você boas-vindas e que sua trajetória aqui na medicina seja de muito sucesso e realizações. Até mais, tchau, tchau.